Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar um livro sobre história da literatura que eu vou usar muito no curso que vamos ter aqui no canal. História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcelo Verrumo, editora Planeta. Essa edição aqui é de 2017. Tem aqui a foto do autor. Tem várias... Aqui a Clarice Lispector. Várias imagens aqui em alguns lugares. Olha o Drummond. Machado. Isso aqui é uma coleção, né, gente? Acho que vocês já viram. Temos várias histórias bizarras, né? Uma coleção assim... história bizarra não sei, da música. São vários temas que esses livros trazem. Então esse aqui é sobre literatura, especificamente, né, claro. Aqui, ó, História Bizarra da Segunda Guerra Mundial, então, de um outro autor. História Bizarra da Literatura vai trazer o seguinte, olha. Provavelmente todos já leram na escola ou foram obrigados a ler algum livro didático sobre os grandes escritores brasileiros, seus textos, suas obras e seus feitos. Calma, este não é mais um livro daqueles. Com um olhar curioso e engraçado, História Bizarra da Literatura Brasileira é um mergulho nos mistérios, nas tragédias, nos fatos emocionantes e divertidos, e claro, nas bizarrices envolvendo os escritores clássicos e seus autores. O leitor vai descobrir o que aconteceu com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para livrar um ladrão do exílio e desaparecida por séculos. Vai se assustar com o famoso escritor romântico que previu a própria morte e se emocionar com a trajetória da mulher de Guimarães Rosa, uma heroína que salvou a vida de centenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então são histórias envolvendo a vida desses escritores que não são ensinadas nas escolas. Por exemplo, quem ouviu falar na escola, né, que a mulher de Guimarães Rosa ajudou a salvar judeus na época da Segunda Guerra. São fatos bizarros, diferentes. O autor mostra todos os grandes nomes da nossa literatura, com um olhar que os tira do pedestal de intelectuais praticamente intocáveis, apresentando o seu lado mais humano, comum e, claro, bizarro, diferente, né? Uma coisa bizarra é uma coisa diferente. Eu tenho outro livro, mas é da literatura universal, mais pra frente eu mostro, que vai contar histórias dos escritores, histórias estranhas, a vida privada dos escritores. Muito interessante também. Esse aqui segue quase que a mesma temática, né? Mostrar o lado humano dos escritores, que eles eram pessoas comuns, que tinham histórias engraçadas, diferentes da nossa, né? Diferentes e iguais à nossa vida, muitas vezes, que eles eram comuns. Então nós temos uma introdução, na parte 1, são 9 capítulos, os escritos do Brasil colonial. Então nós vamos adentrar esse período do quinhentismo, aí o Pero Vaz de Caminha, o Gregório de Matos Guerra, o José de Anchieta, o Cláudio Manuel da Costa, o Padre Antônio Vieira, Marília de Dirceu lá, né? Tomás Antônio Gonzaga. Parte 2, Aos Olhos do Rei e do Imperador, que vai do capítulo 10 ao capítulo 23. Nós vamos aqui encontrar aquela Rio de Janeiro do século XIX, os poetas, os escritores românticos, e também nós vamos passar aí pelo abolicionismo dos escravos. Machado de Assis também está nessa parte. Parte 3, do capítulo 24 ao 31, As Letras da República. Raul Pompeia, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Lima Barreto. Interessante, né? Literatura de cordel também. Parte 4, capítulo 32 ao 42. A Hora e a Vez dos Modernistas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Jorge Amado, Guimarães Rosa, e um monte de... Carlos Drummond, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, todas as histórias envolvendo esse pessoal conhecido nosso, né?
Parte 5, capítulo 43 ao 50, As Entrelinhas da Ditadura. Falar então de Monteiro Lobato, a coleção Vagalume, e os best-sellers, e assim por diante. É tanta coisa interessante aqui, né? O epílogo, agradecimentos e bibliografia. Então, um livro muito interessante, que eu gostei muito de ler. Eu li muito rápido esse livro. Aqui o Pero Vaz de Caminha, né? Aqui o Marcel Verrumo faz uma introdução. Achei também trazer alguns pontos para vocês. Há 100 anos, o leitor brasileiro que adentrasse uma livraria ou um sebo não se depararia apenas com os livros do século XIX, que você deve ter estudado nas aulas de literatura, como Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, Iracema, José de Alencar, ou Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Esses títulos até estavam lá, mas também podiam ser encontradas outras obras super interessantes que você provavelmente não conheceu na escola, como os primeiros livros nacionais de ficção científica e até as primeiras obras literárias eróticas escritas em nosso país. Então, se você estivesse lá na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, século XIX, entrasse numa livraria, o que será que você encontraria, né? Encontraria os grandes hoje que nós lemos, mas encontraria outras coisas interessantes da época. Um apaixonado por ciência e história, por exemplo, não teria de ler somente um livro de Charles Darwin, embora essa leitura pudesse ser bem convidativa. A ele, um livreiro poderia indicar História do Brasil, escrita no ano 2000, de Joaquim Felício dos Santos. Quem já ouviu falar nesse autor, né? Um dos romances de estreia do gênero ficção científica no país, a obra fora publicada em formato de folhetim no ano de 1868, antes de chegar às livrarias, e contava a história do dia em que Dom Pedro II se teletransportou para o futuro, desembarcando no ano 2000. Vou mostrar o machado aqui. Então essa história, falando do Dom Pedro II desembarcando aí no ano 2000, seria encontrada aí numa livraria lá do século XIX, no Rio. O que o imperador encontrou no futuro foi um Brasil bem diferente do que comandava. Um país que não era mais governado por um nobre vindo de uma família endinheirada, de sangue azul, mas por um homem de origem pobre, cabra mestiçado, de mãos grossas. Para governar esse Brasil do futuro, com 142 milhões de habitantes, vir de uma linhagem nobre não era suficiente. Era necessário conhecer os problemas do povo. Alguns desafios já haviam sido superados nessa nação imaginária. A bactéria causadora da diarreia já havia sido erradicada. Tudo isso estava dentro desse livro. Os jornais não demoravam mais para ficarem prontos. Eram impressos em apenas meia hora. Será que pensou na internet? Não, acho que não. O território nacional era todo interligado por estradas de ferro. Não são mais. As desigualdades sociais haviam diminuído e os brasileiros não julgavam o outro a partir de sua raça. Não havia mais brancos, negros, índios, orientais. Havia cidadãos. No Brasil do ano 2000, imaginado por um escritor de ficção científica de 1868, não existia preconceito. Não, hein? Se o leitor daquela época não se interessasse pelo tema e quisesse uma leitura mais leve, um passatempo para se divertir, poderia escolher um livro com o selo Romance para Homens. O selo, que aparecia em destaque logo na capa, servia para indicar que aquela obra continha conteúdo impróprio para mulheres e era permitida apenas para indivíduos do sexo masculino. Tratava-se de um romance erótico. A literatura erótica, apesar de passar longe das salas de aula, também foi um gênero que marcou presença nas prateleiras nacionais, na segunda metade do século XIX, ajudando a popularizar a leitura no Brasil na passagem do Império para a República. Quem havia pensado nisso, né? Quem já tinha escutado essa história? Os enredos não entretinham os leitores por serem mirabolantes, nem continham artifícios estéticos e narrativos de escolas literárias consagradas de seu tempo, como o realismo e o naturalismo. O que os fazia chamar a atenção do público eram as descrições calorosas de orgias, de corpos em movimento, do cheiro do sexo. O leitor de um romance para homens era como um voyeur, que ao ler narrativas de transas, traições e fetiches, transportava-se para essas cenas picantes. Aí estava o prazer da leitura.
Os primeiros livros brasileiros desse gênero, que serão apresentados aqui mais adiante, foram influenciados principalmente por um romance inglês bem apimentado, Fanny Hill, de John Cleland, um marco da literatura erótica mundial. A gente nem sabia disso quando estudava, né? Embora consideradas sucessos editoriais, muitas dessas obras eróticas e de ficção científica não conseguiram sobreviver ao crivo do tempo e permaneceram pouco conhecidas até hoje. Que tinha ao lado de Guimarães, ao lado de Machado de Assis, de Raul Pompeia nas livrarias, né? Não foram designadas clássicas pelos críticos, tampouco descobertas e relançadas por novos editores. Acabaram empoeiradas em fundos de gavetas e baús, nas prateleiras dos sebos, sendo vez ou outra pinçadas por um pesquisador dedicado ao tema. Mas em nada isso diminui o seu valor, mesmo tendo sido escritas para vender, sem necessariamente dialogar com uma ou outra escola literária consagrada. Trata-se de textos importantes para a popularização do livro e a formação de muitos leitores no Brasil. Algumas das contribuições dessas obras, inclusive, se mantêm vivas até hoje, em áreas que talvez você nem imagine. Um exemplo está relacionado à nossa língua. As primeiras obras eróticas publicadas no Brasil, os romances para homens, eram impressas no formato brochura, uma encadernação menos rígida, usada principalmente em livros mais baratos e cadernos. Essa informação não teria muita relevância se não fosse a criatividade de um leitor desconhecido que associou a publicação em brochura dos livros eróticos à flacidez do pênis. Sim, é isso mesmo que você deve estar pensando. Inspirado na encadernação mole da brochura, um leitor criou as expressões pênis brochado, homem brocha e o verbo brochar. Curiosidades como essa estão neste livro que você tem em mãos. Interessante, né? História bizarra da literatura brasileira reconta os mais de 500 anos de nossas letras a partir de um olhar curioso. É um mergulho nos mistérios, nas tragédias, nos fatos emocionantes, engraçados e, claro, nas bizarrices envolvendo os nossos livros e escritores. Ao tratar de literatos famosos, apresenta-os a partir de uma perspectiva em comum, tirando-os de um pedestal e tornando-os mais humanos, com defeitos e qualidades. Você vai descobrir o que aconteceu com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para livrar um ladrão do exílio que ficou desaparecida por séculos. Vai conhecer a primeira brasileira a escrever um livro, o escravo negro que ditou a própria biografia para lutar pela liberdade, e os brasileiros eugenistas que escreveram obras pregando a supremacia branca enquanto Hitler estava no poder. Vai se assustar com o famoso escritor romântico que previu que iria morrer, se apaixonar pelo literato prefeito que multou o próprio pai e se chocar com o poeta que conseguiu morrer em um naufrágio em que toda a tripulação se salvou, menos ele. Vai explorar a cena do assassinato de Euclides da Cunha, morto ao tentar acertar as contas com o amante de sua esposa. Descobrir as declarações de Carlos Drummond de Andrade contra os homossexuais e se emocionar com a trajetória da esposa de Guimarães Rosa, uma heroína que salvou a vida de centenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Também vai entender por que a Rua do Ouvidor já homenageou um paciente com hemorroidas, rir com o literato que provocou o primeiro acidente de carro no Brasil e se encantar com a origem da literatura de cordel no sertão nordestino. São 50 capítulos, recheados de histórias não contadas na sala de aula. Isso que eu achei interessante. Trata-se de narrativas independentes entre si, o que faz com que você possa ler os capítulos aleatoriamente, do fim para o começo ou de acordo com a sua preferência. No entanto, os capítulos seguem uma ordem cronológica compondo 5 partes, cada uma correspondendo a um grande período histórico introduzida por um panorama contextual da época. E a escrita é muito gostosa. Ele te envolve, te joga mesmo no contexto. Parece que você está lá participando dos acontecimentos. O livro começa com os escritores do Brasil colonial, passa pela literatura do Império, continua com as obras dos autores da Primeira República, então os escritores modernistas, e encerra com as histórias que vão da era Vargas aos dias de hoje. Então você que é aluno, né, que está estudando para o vestibular, esse livro aqui vai enriquecer você. Além de você ter toda aquela coisa maçante de decorar datas, obras,
aqui você vai começar a olhar de uma outra maneira para o conhecimento, para a história desses escritores, vai se interessar melhor e vai apreender aquilo que está lá, não de maneira forçada, irritante, mas leve, conhecendo vidas, conhecendo obras, participando e se interessando para ler esses romances que são fantásticos, maravilhosos. Portanto, embora seja possível fazer uma leitura aleatória, a estrutura linear talvez possibilite uma melhor compreensão do caminho da literatura brasileira ao longo desses mais de 500 anos. A opção por organizar o texto em períodos históricos fez com que a obra não fosse separada por escolas literárias, ou seja, não fosse dividida em quientismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo. Isso não é um problema, sobretudo porque há temas que integram mais de uma escola e há literatos que não se associam a nenhuma delas, como é o caso da literatura de ficção científica e erótica. Se fosse feita a divisão por escolas, o resultado seria similar ao que acontece em sala de aula. Autores não ligados a nenhuma escola ficariam de fora. Esse é o problema, né? Eu vou seguir o esquema da escola literária no curso para ajudar os alunos. Mas é interessante você pensar que quanto, por exemplo, a gente fala de quinhentismo ou de romantismo, tem outras coisas acontecendo ali fora daqueles escritores consagrados. Existem outros temas também que não se encaixam, não estão ali naquela história, naquela escola literária. Outro detalhe importante é que ao final de cada capítulo são listadas obras do literato retratado, uma forma de incentivar você a conhecer melhor a literatura brasileira. Então aqui, por exemplo, capítulo 12, é um exemplo aqui, né? O poeta que profetizou a própria morte. Aqui nós temos, então, textos, indicações de obras para lermos, enriquecendo, né? Esse é o Álvares de Azevedo. Então, ele dá indicações no final de cada capítulo para você correr atrás de textos, de obras e enriquecer o seu estudo. Já os textos que debruçam sobre os escritores estão reunidos na bibliografia no final do livro. Então nós temos também uma bibliografia muito interessante aqui no final. Aqui, ó. Muito legal isso aqui. Você vai procurar por obras para... Olha quanta coisa. Ajudar seus estudos, enriquecer os seus estudos. Vira uma coisa assim, é uma corrente de estudos, né? Você expande o seu conhecimento. Antes de concluir esta introdução, é importante esclarecer que este não é e nem tem a pretensão de ser um livro acadêmico. Sua linguagem busca justamente tornar acessível o conhecimento acadêmico àqueles que não o são. Tirar da universidade uma bagagem curiosa de conhecimento sobre nossas letras e levá-la para as livrarias, salas de aula, parques. O objetivo é aproximar obras de linguagem mais técnica a todos os tipos de leitores, propondo que se apaixonem pela literatura brasileira e pelas histórias de nossos autores. Ou seja, o conhecimento chegar ao povo, chegar às pessoas que não têm aquela estrutura toda de estudar numa faculdade. Não é só lá que está o conhecimento, né? Então, aqui você pega um livro desse, você tem uma grande aula, né, de história literária brasileira e amplia seus conhecimentos e tem capacidade e discernimento para continuar os seus estudos individualmente. Se a linguagem busca ser objetiva e clara, o conteúdo pretende ser fiel aos fatos. Foi necessário um mergulho em fontes diversas, compostas por teses de doutorado e dissertações de mestrado, crônicas, ensaios, romances, contos, filmes e documentários, além de artigos de jornais, revistas e websites. O autor Verrumo, Marcel Verrumo, fez uma extensa pesquisa, né? Alguns capítulos também foram redigidos com base em entrevistas realizadas com estudiosos. Trata-se de um rigor necessário para compor um trabalho que respeite os autores e histórias aqui tratados e que leve o melhor a você, leitor. Que as descobertas das bizarrices, das curiosidades, dos fatos não revelados em sala de aula e desvendados neste livro surpreendam, emocionem e ampliem seus conhecimentos sobre a literatura brasileira. Boa leitura. Gostei muito, é um livro que eu uso sempre, vou usá-lo várias vezes no curso de literatura, vou ler mesmo na íntegra, capítulos inteiros durante o curso, porque tem histórias muito interessantes, enriquecendo assim a vida e as obras dos nossos escritores da literatura brasileira, atrás de um livro como Grande Sertão Veredas, como Sertões,
como Paulicéia Desvairada e tantos outros, né? Estou lembrando aqui dos livros atrás de escritores como Euclides da Cunha, José de Anchieta, Pero Vaz de Caminha. Tem vidas ali, né? Tem obras interessantes que complementam e enriquecem o conhecimento e despertam, né, em quem lê esse livro, o desejo de ir além, de estudar mais, de conhecer obras e se aprofundar. História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcelo Verrumo, um livro interessantíssimo sobre a nossa trajetória literária, né, da nossa história literária brasileira. Um abraço, até mais.